Olá, estamos iniciando mais um Retrato Público. Hoje, direto aqui da Delegacia Regional de Polícia, onde vamos conversar com o delegado regional Sandro Maiers. Delegado, muito obrigado por nos receber aqui hoje. É um prazer te receber aqui para a gente conversar um pouco sobre as questões da segurança pública. Tá certo. Delegado, o senhor é professor, né? E me contava antes do início da entrevista que a docência veio antes da atuação policial, né? O senhor continua ainda na docência como professor? Exatamente. Eu comecei na vida acadêmica em 1997, na Universidade Federal de Santa Maria, quando fiz concurso, e saí da universidade para ingressar na polícia em 1999. Né? Hoje eu sou professor da Universidade Franciscana, desde 2005. Trabalhei também na Universidade da Região da Campanha, em um período em que estive trabalhando na fronteira oeste do estado. Então, eu tenho mais tempo de vida acadêmica, de docência, do que de policial, como delegado de polícia. E o senhor segue atuando. Como é que o senhor faz para conciliar, por exemplo, assim, a vida, né, como docente, como professor e como delegado regional? Na verdade, em alguns momentos, ela acaba sendo torna a vida um pouco agitada, né? Uma correria muito grande para poder dar vencimento. Mas eu trabalho umas 3 noites por semana na universidade. A universidade é uma atividade interessante porque te obriga a um constante aperfeiçoamento, está sempre estudando. Tem uma vantagem muito grande que o fato de tu conviver com os jovens, enfim, com os acadêmicos que têm a sede de aprender, o interesse de aprender, isso faz com que tu também aprenda. E funciona também como uma válvula de escape, né? A gente que trabalha nessa atividade da polícia, que é uma atividade pesada, é uma atividade que tu lida com aquilo que é mais, vamos dizer assim, mais difícil, né? Aquilo que é mais complexo na sociedade, que é a maldade do ser humano, a violência, né? E quando tu se abstrai desse ambiente, vai para o ambiente acadêmico, tu acaba relaxando, né? Tu acaba esquecendo, né? Acaba saindo dessa questão do dia a dia. Então, ela funciona como uma forma até de relaxamento, né? Uma válvula de escape. Uma válvula de escape, com certeza. Entrando nessa questão assim, ó, da violência, né, dessa questão pesada da violência, né, o Brasil, né, o Rio Grande do Sul e aqui Santa Maria também não teria como ser diferente. Estamos num ambiente de bastante violência, né? Isso a gente acompanha aqui na cidade, a gente vê na televisão, né, muitos casos de violência dos mais diversos tipos. O senhor, como um professor, um estudioso e também alguém que trabalha na prática, no dia a dia, como delegado, na sua opinião, o que a gente poderia dizer? Eu acho que a violência é um tema bastante complexo, né? Mas, de forma resumida, assim, quais são, para o senhor, as principais causas geradoras desse ambiente de violência que nós vemos hoje no Brasil? São vários os fatores, né? Nós temos fatores sociais, né, que acabam levando muitas pessoas ao mundo da criminalidade, ao mundo da violência. Existe vamos dizer assim, uma exclusão social muito grande, né? Há muitas pessoas que vivem à margem da sociedade, desassistidas por políticas sociais, por políticas públicas, e aí se cria um manancial, se cria, vamos dizer assim, uma possibilidade muito grande dessas pessoas serem arregimentadas para o mundo da criminalidade. Nós vivemos hoje num momento em que a criminalidade ela passa a ser cada vez mais organizada, mais estruturada. O tráfico de drogas é talvez, vamos dizer assim, um grande exemplo disso, né? Ele se enraiza, né? Ele vai se estruturando e vai buscando locais para que ele possa fazer a sua rede de distribuição. E nesses pontos mais vulneráveis socialmente se encontra ali, vamos dizer assim, um universo de pessoas capazes de trabalhar para o tráfico de drogas como vendo uma oportunidade de sair daquela vida de exclusão social em que eles se encontram. Esse é um fator. Nós temos outras questões. Nós temos uma questão também em que há algumas pessoas que entram no mundo da criminalidade por opção, né, por escolha. Há os psicopatas que rotineiramente praticam atos de violência. Nós vivemos um momento de polarização política no país. Isso também acaba fazendo com que as pessoas sejam mais intolerantes, mais violentas. E essa violência ela é contra o motorista, ela é contra o pedestre, ela é contra o cidadão, ela é contra a questão de gênero, ela é contra a questão ideológica, contra a questão religiosa. É um momento que acaba fomentando esse tipo de cultura de violência. Então, são vários ingredientes que acabam fazendo com que a nossa sociedade seja violenta. Então, a gente tem que analisar, vamos dizer assim, os fenômenos geradores dessa violência
para ver como nós vamos trabalhar isso. Uma das melhores maneiras de combater a violência é através da educação. Nós somos um povo muito mal educado, diga-se de passagem, é a minha percepção. O brasileiro precisa evoluir muito nessa questão educacional para formar crianças e adolescentes que sejam capazes de serem formadores de opinião, que sejam capazes de entender e compreender e aceitar o diferente, né? E quando eu digo diferente, não é só na questão de gênero, que hoje a gente discute muito, em todos os sentidos. A questão da minha visão religiosa, política, ideológica também tem que ser respeitada. Estar preparado para um mundo mais plural, né? Exatamente. Mas ter a capacidade de dialogar, de discutir. Eu não preciso aceitar, eu posso contestar, mas eu não posso me insurgir, eu não posso agredir o outro por causa dessas questões. Então isso acaba fomentando. Então tu tem vários ingredientes. Aí nós temos que dividir um pouco. Essa violência mais grave que acontece na sociedade, ela é fruto do aspecto social e do crime organizado. O crime organizado chega com as facções criminosas. Nós, em Santa Maria, hoje temos a presença de facções criminosas que nos incomodam aqui, que aumentam a criminalidade, que trazem para cá uma violência que não existia, né? Por exemplo, o aumento da violência letal, o aumento dos homicídios em Santa Maria, ele caminha para e passo, né? Juntamente com essa questão do tráfico de drogas e da chegada das facções criminosas. As facções começam a entrar em Santa Maria e começam a criar espaços, a buscar espaços, começam a criar conflitos, começam a se aliar com traficantes locais e isso faz com que os homicídios passem a aumentar. E nós temos uma escalada de aumento da violência letal vinculada a isso. Tanto é que, se tu fores analisar o perfil das vítimas que morrem em Santa Maria, tu vais ver que são um perfil de... Normalmente, a maioria das vítimas são jovens, até 35 anos, a maioria delas, e a imensa maioria delas vinculadas ao sistema prisional. Excluímos daí os feminicídios, excluímos da violência letal os latrocínios, em que nós vamos ter vítimas inocentes, e algum homicídio que outro. No mais, são pessoas vinculadas ao mundo da criminalidade, ligadas ao tráfico de drogas, que já têm até ciência, quando entram nesse mundo, das consequências que poderão advir dos problemas que vão surgir nesse tipo de criminalidade. Com relação aos homicídios, né, nós conversávamos antes do início do programa, o senhor dizendo, né, que já está há 5 anos à frente aqui da Delegacia Regional, como delegado regional de polícia aqui de Santa Maria e região. O senhor dizia que uma das suas primeiras ações foi criar uma delegacia de homicídios. E nós analisando os números, né, de 2018, comparando 2019, nós tivemos uma redução de homicídios, né, fora a questão do feminicídio, que depois eu quero tratar de forma específica com o senhor. Nós tivemos uma redução nos homicídios, né, de 2019 comparado a 2018. Queria saber do senhor, né, acho que a criação dessa delegacia é um fator, mas além da criação da delegacia, quais outros fatores, né, que impulsionaram essa redução, né, nesses últimos anos dos homicídios aqui em Santa Maria? O crescimento se deu aliado a esses fatores que eu falei. A criação da Delegacia de Homicídios foi o primeiro ato da minha gestão, né, porque nós precisávamos, né, naquela época, ter um grupo qualificado, com conhecimento, com expertise, que soubesse investigar os crimes de homicídio. E a criação da Delegacia de Homicídios, na minha ótica, ela tinha 2 finalidades. Primeiro, melhorar a resposta a essa violência letal. E ela melhorou, tanto é que os números estão reduzindo. Segundo, antes disso, nós tínhamos uma estrutura policial que fazia com que os homicídios fossem investigados regionalmente. Então, nós temos 4 distritos em Santa Maria, né? Um que cuida da região oeste, um que cuida da região de Camobi, e o centro da cidade ele é dividido em 2 partes. A Rua Duque de Caxias é o marco divisório. As 4 delegacias investigavam homicídios que aconteciam nas suas áreas. Quando o homicídio envolvia uma questão de uma criança e adolescente, ia para a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente. Quando envolve feminicídio, para a Delegacia da Mulher. Então, nós tínhamos muitas delegacias fazendo a mesma coisa. E, às vezes, não havia afluência da informação, porque, às vezes, o homicídio que acontece na região norte tem uma vinculação com o homicídio que acontece na região sul. E, às vezes, os órgãos policiais acabavam não se comunicando adequadamente e não vinculavam as investigações. Na medida em que nós centralizamos tudo num órgão policial, todas as informações estão centralizadas no mesmo lugar e são aproveitadas em todas as investigações. Na medida em que eu
tirei dos distritos policiais a investigação do homicídio, que era o crime mais grave que eles investigavam, o crime mais grave a ser investigado pelos distritos passou a ser o roubo, principalmente o roubo à mão armada, que pode ser o do pedestre, do estabelecimento comercial, da residência. E nós melhoramos aí também a resposta na investigação do crime contra o patrimônio. Eu tenho uma ideia que a percepção de segurança ela não é baseada nos homicídios. Para mim, percepção de segurança é baseada no número de roubos que eu tenho na cidade. O homicídio, como eu falei antes, eu tenho um perfil de vítima que ingressa no mundo da criminalidade. Então, quem está morrendo não é o cidadão de bem, é o criminoso. Então, isso não incomoda tanto. Nós estamos trabalhando para reduzir, com certeza. Não queríamos que tivesse nenhum homicídio. Mas me incomoda mais quando o cidadão sai do trabalho, sai da faculdade, sai da escola e é assaltado. Quando uma casa é invadida por indivíduos armados e tem uma violência praticada, psicológica, física, moral, né? Quando o estabelecimento comercial é assaltado. Porque aí nós reduzimos a sensação de segurança que a população precisa ter para conviver bem, para que o empresário possa abrir seu estabelecimento, para que a família fique tranquila dentro da sua residência, para que o pedestre possa circular com tranquilidade nas ruas das nossas cidades. Isso me dá uma sensação de segurança, essa percepção que eu preciso ter para dizer assim, eu vivo numa cidade segura. Na medida em que nós fizemos isso, criando a Delegacia de Homicídios, os distritos policiais todos focaram seus esforços no combate ao roubo. E nós estamos melhorando a resolução dos roubos. Ano a ano nós estamos melhorando essa resolução. E ano passado, por mais que nós tivemos alguns indicadores que ainda vamos dizer assim, voltaram a subir um pouquinho, porque os roubos em Santa Maria, a partir da criação da Delegacia de Homicídios, isso é bem evidente, 2016, 17, 18, os números vêm num decréscimo. Principalmente 17 e 18 eles diminuíram bastante. Todos os indicadores. Nós terminamos o ano de 2018 com indicadores excelentes em Santa Maria. Em 2019, alguns indicadores voltaram a crescer. O roubo parece que aumentou, acho que 10 comparado a 2018. Exatamente. Né? E latrocínio aumentou de 1 para 3 também, né? É porque o latrocínio, na verdade, assim, ele é um roubo mal sucedido. É uma vítima que reagiu, o bandido que estava extremamente nervoso, sob o efeito de drogas, acabou matando a vítima. A gente aconselha a não reagir justamente porque é melhor perder os seus pertences do que perder a vida. E o criminoso, às vezes, acaba efetivamente sendo agressivo e acaba matando, porque está com uma arma na mão, muitas vezes. Então, nessas circunstâncias, o latrocínio, como ele é um roubo mal sucedido, se as vítimas reagirem, nós vamos ter mais mortes, infelizmente. Ou vai ser a morte do criminoso, ou vai ser a morte da vítima. Então, a gente orienta justamente para tentar reduzir. Mas de 1 para 3, se nós pensarmos no universo, que Santa Maria são quase 300 mil pessoas, fora a população flutuante que circula aqui, ainda assim não é um número tão expressivo, e nós trabalhamos fortemente para quê? Como é que eu combato o latrocínio? Combatendo o roubo, porque é o sujeito que rouba o pedestre, que rouba a casa, que rouba o estabelecimento comercial, que mata no roubo. Então, temos que combater este crime com veemência. No ano passado, em que pese ter aumentado alguns indicadores, nós prendemos muito em Santa Maria. Nós, em termos de roubo a pedestre, foram mais de 140 prisões só da Polícia Civil, fora as prisões em flagrante que a Brigada Militar fez nas ruas da nossa cidade. Então, nós temos uma resposta no sentido de tirar de circulação o autor do roubo. E aí eu coloco mais um dado. O autor do roubo, ele não rouba só uma vez. Ele rouba rotineiramente. O sujeito que rouba pedestre, ele vai sair quase todos os dias de sua casa para roubar alguém. O sujeito que rouba estabelecimento comercial, ele vai roubar toda semana. Então, enquanto ele não for tirado de circulação, enquanto ele não for preso, ele vai continuar atacando a sociedade. Tá certo. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos nessa conversa de hoje do Retrato Público com o delegado regional de polícia, Sandro Myers. Daremos sequência a essa entrevista. Voltamos daqui a pouco, não saia daí. Hoje vou dar uma dica para você que quer ter uma boa alimentação e ter um peso saudável. Você sabia que uma boa alimentação começa com uma boa noite de sono? Isso mesmo, as pessoas que dormem mal ou dormem pouco, elas acordam mais cansadas, com falta de energia e por isso pensam que comendo mais vão ter a energia que precisam. Quem não dorme bem
tende a comer mais no dia seguinte e começam normalmente o dia com um café da manhã com mais gorduras, com alimentos que não são saudáveis. Então, para você que quer começar o dia disposto para fazer sua atividade física e também para fazer boas escolhas alimentares, comer alimentos que vão te dar saúde, preste muita atenção na sua noite de sono. Você deveria dormir pelo menos 7 a 8 horas por noite. Eu fiz 6 meses de curso, mas por mim teria feito mais. A gente nem vê o tempo passar. Consegui realizar o sonho de morar fora e ainda melhorar meu inglês. Fiz amigos pra vida toda. E voltei pro Brasil, mas já fui visitar os amigos que fiz fora. Tô planejando a próxima visita porque sou dessas. Bom que agora tá bem mais fácil de renovar o passaporte, então já é meio caminho andado. Eu acho que quase todo mundo tem que ter uma experiência de morar fora. Estamos de volta com o segundo bloco do Retrato Público, hoje aqui, direto da Delegacia Regional de Polícia, onde estamos conversando com o delegado regional Sandro Maiers. Delegado, nós falávamos da questão dos homicídios, roubo, Outro indicador que teve uma melhora foi a questão do abigeato, Teve uma redução, se não me engano, de 123 casos em 2018 para 90 casos em 2019. O abigeato é um outro crime que reduziu, Isso tem 2 fatores. Às vezes pode ser que as pessoas registrem menos também, Eu não tenho uma certeza absoluta, mas com certeza nós não temos um problema de grande abigeato em Santa Maria. Tem algumas cidades do estado em que os abigeatos acontecem de grande monta, ou seja, os criminosos chegam lá e carregam caminhões ao mesmo tempo. Em Santa Maria nós não temos esse tipo de criminalidade acontecendo há muito tempo. Então isso é um fator importante. Há também uma investigação específica que se procura fazer em cima dessa questão dos abigeatários, principalmente quando o abigeato foge um pouquinho daquele abigeato, microabigeato, que é uma reza, às vezes, para a subsistência até de alguns locais da cidade, que acontece rotineiramente. Uhum. Delegado, nós falamos no intervalo aqui sobre a questão do cercamento eletrônico. Como é que está essa situação? Já está vigorando o cercamento eletrônico? Já se tem uma medida dos resultados positivos ou não tão positivos que ele já vem causando? Como é que está a situação? O cercamento eletrônico é, sem dúvida nenhuma, uma ferramenta tecnológica excelente que vai mudar o panorama da criminalidade de Santa Maria. E ele já começa a produzir os seus primeiros efeitos. Um dos fatores fundamentais, o cercamento eletrônico, num primeiro momento, ele funciona como um fator de prevenção, de inibição da criminalidade. Mas, claro, que para isso ser atingido na sua plenitude, vai precisar ainda que a gente veja mais resultados. Os primeiros resultados já foram obtidos. Nós já elucidamos homicídios de trânsito, crimes contra o patrimônio, roubos, furtos, graças às imagens fornecidas pelo cercamento eletrônico. As imagens são de excelente qualidade,
Há câmeras que podem ser movimentadas pelos operadores da sala, isso ajuda muito. Nós podemos direcionar isso, nós podemos focar nossas investigações com essa ferramenta. E na medida em que nós somos difundindo isso e falando sobre isso, e as pessoas vão vendo os resultados obtidos com isso, isso vai funcionar como fator de inibição. Então, ela é importante para prevenir, mas também muito importante para nós como Polícia Civil, que temos a missão constitucional de investigar os fatos, ou seja, apurar a autoria dos criminosos em cada um dos fatos que acontecem. As imagens, elas falam por si só, né? Então, na verdade, quando eu consigo isso, eu esclareço o fato com muita facilidade, com muita velocidade, com muita rapidez. Tem câmeras que pegam placas de veículos, tem câmeras que eu posso aproximar a imagem, eu posso hoje rastrear pessoas que praticam crimes no centro da cidade até determinados bairros, se eles estiverem, por exemplo, fazendo uma rota de fuga. Então, é uma ferramenta que, com certeza, vai inibir muita criminalidade e vai permitir muitos e muitos esclarecimentos de fatos criminosos. Ele começou quando a funcionar? Ele começou a funcionar há mais ou menos uns 4 meses, né? E ele já tem funcionado, eu já estive lá na sala analisando, vendo as imagens, já fizemos acionamento da sala várias vezes. O cercamento é na área central de Santa Maria. Ele pega a área central, mas ele pega também os pontos de entrada e saída da cidade, que isso é muito importante, porque muitos crimes são praticados por pessoas que vêm para cá praticar os crimes. E dou um exemplo, hoje, muitas vezes os homicídios são praticados por pessoas de fora de Santa Maria, que vêm para cá para executar alguém e depois vão embora. O tráfico de drogas, todas as drogas ingressam em Santa Maria, né? Hoje há uma circulação de armas que são trazidas muitas vezes da fronteira ou da região metropolitana para cá, ou são levadas daqui para lá como moeda de pagamento do tráfico e de uma série de outros fatores. Então isso é muito importante a gente estar, vamos dizer assim, monitorando a entrada e saída de pessoas e de veículos para que a gente possa qualificar a nossa investigação, trabalhando com inteligência e a inteligência aliada à questão das informações do cercamento eletrônico, isso nós podemos colher bons frutos disso. Delegado, agora pegando a questão, por exemplo, do feminicídio, né? Nós tivemos dados de 2018, Santa Maria registrou 4 casos de feminicídio, ficando entre as 3 cidades do Rio Grande do Sul com maiores casos desse crime, né? Nós também tivemos, no final do ano passado, vários casos de mortes, homicídios de transexuais, pegando esses 2 crimes, né, de intolerância, né, contra mulheres, intolerância da questão de gênero também, e também transexuais, dá para fazer uma relação direta com um crime de feminicídio. Como é que a polícia está trabalhando para, né, diminuir, né, esse tipo de crime aqui em Santa Maria? Bom, Matheus, a Delegacia da Mulher de Santa Maria, de Proteção à Mulher, ela vem fazendo um trabalho muito interessante, é ela que investigou os feminicídios. Ela foi a delegacia da mulher que mais prendeu no estado do Rio Grande do Sul no ano passado. Nós prendemos mais que a delegacia de Porto Alegre. Então, a delegacia de Santa Maria trabalha bem, produz bons resultados, mas nós temos, infelizmente, uma sociedade bastante violenta. 2 fatores que têm que ser levados em consideração. A violência contra a mulher sempre existiu. Ela passou a ter, nos últimos anos, mais visibilidade. As mulheres se sentiram mais encorajadas de denunciar essa violência. Claro que o feminicídio é o clímax, né? É o ápice dessa violência desmedida, desarrazoada, absurda, possessiva, machista. Nós temos uma cultura machista, infelizmente. Isso aparece, né, em qualquer forma de violência de gênero, né? A Delegacia da Mulher de Santa Maria tem um número enorme de fatos registrados todos os dias, de agressões físicas, psicológicas, morais, sexuais, que as vítimas sofrem no ambiente familiar e doméstico. Mas a Delegacia da Mulher vem fazendo um bom trabalho nesse sentido. Esclareceu todos os feminicídios, todos os autores foram presos, e a delegacia que mais prendeu autores de violência doméstica no estado do Rio Grande do Sul. A questão da morte dos transexuais foram todos investigados pela Delegacia de Homicídios, por isso que eu ressalto que foi uma delegacia criada e que funciona muito bem, muito eficiente na prestação do seu trabalho. Nenhum caso demorou mais de 10 dias para ser elucidado. Veja bem, os 4 casos que nós tivemos de transexuais no ano passado e nesse ano, foram 4, né? Ainda houve um de Armando Aguiar, que não é de Santa Maria, mas pertence à minha região, também foi esclarecido rapidamente. Mas os de Santa Maria foram esclarecidos em no máximo 10 dias e os autores até hoje estão presos.
diga-se de passagem. Então, a resposta foi dada. No ano passado, nós agregamos em Santa Maria mais uma coisa que só Santa Maria tem. Primeiro, Santa Maria é a única delegacia do interior do estado que tem uma delegacia do idoso. E nós agregamos, adicionamos à competência, à atribuição dessa delegacia, também o combate à intolerância. Então, nós temos uma delegacia hoje que está se especializando, que está trabalhando no atendimento dos idosos e das vítimas da intolerância. Muito difícil, às vezes, para essas vítimas terem coragem até de registrar os fatos de que elas são vítimas. Pelo preconceito, às vezes até pela falta de preparo que o próprio policial, às vezes, tem no enfrentamento, no atendimento dessas questões. Na medida em que nós criamos um órgão com essa finalidade, os policiais que estão lá estão preparados, né, para atender essa nova demanda. E essa delegacia vem trabalhando nisso. Também agora a gente começa a perceber um aumento do número de registros, mas isso se deve ao quê? Não ao aumento desta violência, ao aumento do encorajamento, do empoderamento dessas pessoas que se sentem confortáveis, que confiam no trabalho da polícia e passam a registrar os fatos. Então isso é muito importante dizer, né? A violência contra a mulher sempre existiu em larga escala. Na medida em que as mulheres começam a ver que o Estado dá a resposta, que o agressor vai preso, que ele é afastado da sua residência. Hoje o fluxo dessas questões acontece muito rapidamente. Nós trabalhamos em conjunto, harmonicamente, com o Juizado da Violência Doméstica. Há um trabalho harmônico, né? E esse trabalho produz uma celeridade muito grande, em que a medida é pedida, às vezes ela é deferida e cumprida no mesmo dia, o autor já é afastado, automaticamente já é intimado para comparecer na delegacia, já presta depoimento e os procedimentos são concluídos muito celeremente e logo já tem uma audiência judicial. Então, veja bem, a vítima começa a ver que a demanda dela tem prioridade, né? Que o problema dela tem uma resposta e uma resposta rápida. E isso encoraja as vítimas a registrarem. Mas nós temos que pensar, nós temos que refletir. O feminicídio assusta porque é uma violência desmedida e irracional, né? Que tem que ser combatida com muita veemência. Então o senhor acredita, porque o senhor está falando pela celeridade de todo o processo, que os mecanismos, as legislações de combate à violência contra a mulher estão dando plena resposta? A Lei Maria da Penha, ela traz boas medidas. O problema é, às vezes, tornar efetivas essas medidas. O que a vítima precisa? Precisa de proteção, né? Na medida em que nós conseguimos, enquanto Estado, dar proteção às vítimas, dar resposta às vítimas, essa resposta serve para confortar a vítima, para dar uma sensação de segurança para ela, e também serve para que o criminoso, para que o agressor, para que o abusador, ele se sinta coagido, ele se sinta, vamos dizer assim, tolhido na sua vontade de agredir, sabendo que vai ter consequências. Porque na medida em que não há resposta, ou que a resposta é tardia, é demorada, é lenta, ela cria uma sensação de impunidade. Nós temos uma sensação reinante de impunidade no Brasil, infelizmente, né? As coisas demoram muito a acontecer, o nosso processo brasileiro é muito burocrático, é muito lento, é cheio de recursos, as coisas não acontecem, as pessoas demoram às vezes 7, 8, 10 anos para serem condenadas por um crime que cometeram, e aí tu tira efetivamente aquela finalidade. Qual é a finalidade da pena? É mostrar para a sociedade que se eu fizer uma coisa errada, eu vou sofrer uma consequência. E isso vai educando a população sabe os seus limites. Na medida em que as respostas não vêm, acaba fomentando as condutas ilícitas. Claro. Delegado, a gente tem falado, né, o senhor falou inclusive de casos da Delegacia da Mulher com uma resolutividade muito alta, né? O senhor mencionou índices de resolutividade muito altos. Em termos gerais da Delegacia Regional, pegando o município de Santa Maria como exemplo, dos inquéritos abertos, quantos a Polícia Civil tem conseguido chegar na autoria do crime, né, e concluir toda a investigação com sucesso? Bom, isso depende muito do crime. Se nós formos pegar, por exemplo, os homicídios, ano passado nós tivemos 97% de elucidação nos homicídios. E eu englobo homicídios e englobo também os feminicídios. Por 97% de elucidação, eu não sei se tem algum país do mundo que tem um indicador tão alto quanto esse. Não sei se tem alguma outra cidade no Brasil que tem, a não ser aquelas cidades muito pequenas que tiveram 1, 2 homicídios durante o ano. Então, nós temos um resultado extremamente positivo. Se nós pegarmos, por exemplo, a Delegacia da Mulher, ela tem um índice de resolução de mais de 90%.
porque o agressor e vítima se conhecem, porque têm relações, então a elucidação é muito grande. Agora, se nós pegarmos, por exemplo, já os distritos que trabalham com crimes cuja autoria do criminoso não é conhecida, tem que ser apurada na investigação policial, aí nós vamos ter alguns crimes que são mais difíceis de investigar. O furto, em que a vítima nem viu o autor do crime, e se não tiver um sistema de vídeo monitoramento, se não tiver uma testemunha, fica muito difícil elucidar o fato. O próprio roubo, hoje, por exemplo, roubo a pedestre em que o autor do roubo estava de capacete, era um motoqueiro, a vítima não conseguiu pegar a cor da moto, a placa da moto, não há câmeras, enfim. Então é um trabalho mais hercúleo da polícia, né? Precisa maior fôlego, então nós vamos ter que investigar muito para poder elucidar esses fatos. Então, para alguns crimes as elucidações são excelentes, para outros ainda nem tanto, mas a gente está sempre trabalhando e por isso que o cercamento eletrônico vai ser uma ferramenta muito importante para esses crimes que acontecem nas ruas, para que a gente possa melhorar ainda mais os nossos indicadores de resolução dos crimes. Delegado, a questão do efetivo da Polícia Civil. Seguidamente, na Câmara de Vereadores, vários concursados, aprovados no último concurso, reivindicam a nomeação. Como é que está essa questão dessa possível nomeação? Qual é o passivo de efetivo aqui em Santa Maria? Desde que eu assumi a delegacia regional, estou aqui há 5 anos, eu tive um número de aposentados aqui de quase 60 pessoas. Isso é muita coisa. Isso é praticamente 25%, 30% do efetivo que nós tínhamos em 2015. Nós recebemos mais ou menos umas 15 pessoas nesse espaço de tempo. Então, o déficit é muito grande, não houve reposição. A brigada passou pela mesma situação. Essa redução do quadro do efetivo, Matheus, essa redução ela é extremamente importante. Por quê? Porque reduz a capacidade de resposta, reduz a capacidade de trabalho. A gente vem se reinventando, né? Vem procurando fazer mais com menos. E tem conseguido, né? Conseguimos aumentar a resolução, a remessa de procedimentos policiais, o número de prisões aumentou nos últimos anos, bem significativamente. Mas era muito importante que o Estado conseguisse nomear um número maior de agentes. Nós temos uma academia de polícia agora, que começa no mês de março, em que vão ser chamados 260 ou 280 policiais civis e 50 delegados. Mas se nós formos pensar num universo de mais de 600 delegacias no Estado, esse número é muito pequeno para atender toda a demanda que precisa. Já sabemos que no próximo ano também serão chamados mais 260 e no ano subsequente mais. E vão ser chamados mais delegados também. Mas mesmo assim, vão chamar cerca de 700, 800 agentes e 100 delegados. Isso vai ser um número muito inferior ao que nós precisaríamos, em termos de polícia, do Estado para dar essa resposta. Porque quantos desses virão para Santa Maria? Então esse é o problema, né? O efetivo reduziu. Eu sei que o governo passa por uma situação financeira muito delicada, é difícil, mas o setor de segurança, eu sempre digo, ele é muito sensível. O posto de saúde não funciona sem segurança. A escola não abre sem segurança, o comerciante não pode abrir a porta do seu estabelecimento sem segurança, nós não podemos transitar na rua sem segurança. Então, a segurança é o que garante o funcionamento de uma comunidade. A vida de uma comunidade depende de segurança. Então, é um investimento que ele pode ser caro para o Estado, para o erário público, mas é um investimento que traz retorno. Porque uma cidade segura atrai investimento, atrai a circulação de renda e riqueza, e isso movimenta a máquina, né? Movimenta a economia, e a economia sendo movimentada pode abastecer os cofres públicos para ele. Quer dizer, é o próprio Estado que tem que se reinventar e tem que investir nele próprio, né? Então, a segurança é fundamental. Então, nós precisaríamos hoje que fossem chamados todos esses que reivindicam a sua vaga, porque, obviamente, é uma demanda necessária. Não sei se isso vai acontecer, mas era muito importante. Nós precisaríamos hoje a reposição desses 50 que se aposentaram. Essa reforma da Previdência federal, estadual, que foi muito discutida, ela assustou muitos servidores que não queriam se aposentar, tinham completado seu tempo, ainda teriam muito a oferecer em termos de qualidade de trabalho para a polícia e para a população de Santa Maria, mas que um pouco acuados, um pouco amedrontados naquela ideia de perder direitos, acabaram saindo, acabaram se aposentando.
Delegado, muito obrigado por ter nos recebido aqui. Infelizmente chegamos ao final do nosso programa. Gostaríamos de agradecer mais uma vez. Muito obrigado por ter nos recebido. Também gostaríamos de agradecer a você pela audiência, por ter nos acompanhado até esse momento e a toda a equipe da TV Câmara de Santa Maria pelo trabalho construído de forma coletiva. Muito obrigado e até o próximo Retrato Público.